Você vai ver nesta edição do Jornal da Assembleia. Eleitorado de Alagoas é quase 10% a mais em relação à eleição de 2014. Dados do TSE também indicam maior grau de instrução e baixo número de candidaturas femininas nas eleições deste ano. E você vai ver também. Deputado Léo Loureiro quer aprovação de um projeto de resolução que obriga a instalação de brinquedos adaptados em áreas de lazer públicas e privadas no estado. O Jornal da Assembleia está começando agora. Olá! Está para ser votado em plenário um projeto de resolução de autoria do deputado Léo Loureiro que exige do poder público e do empresariado disponibilizarem nas áreas de lazer em Alagoas brinquedos adaptados para a população infantil com deficiência. Quando o projeto for aprovado, acredita-se pela unanimidade dos parlamentares, a população será informada em que locais vai encontrar esses brinquedos adaptados. A repórter Gabriela Damascena tem mais informações. O deputado Léo Loureiro protocolou esta semana um projeto que trata da disponibilização de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos e privados de lazer em Alagoas. A gente se fala muito da acessibilidade, da lei de inclusão, mas quando a gente vai a um supermercado, quando a gente vai a um restaurante ou a uma praça pública, você não vê essa acessibilidade. Você não vê que as nossas crianças ou pessoas com deficiência podem se divertir. Então, ou ela tem deficiência física, intelectual, visual ou auditiva, e elas não têm equipamentos públicos nem privados para fazer o seu divertimento. E aí a gente não consegue fazer a real inclusão da pessoa com deficiência. O parlamentar informou quais lugares deverão disponibilizar os brinquedos após a aprovação do projeto. Dentro do projeto de lei também trata quais são os tipos de brinquedos, qual é a condição que o órgão público e o privado tem que chegar e o tempo que eles vão ter que implantar. Porque a gente sabe que a inclusão ela parte da condição daquela pessoa, seja ela adulta ou criança, se relacionar no meio onde vive. Então, os brinquedos nas praças ou restaurantes, ou parques, ou hotéis, vão ter que ter essa disponibilidade para que a gente possa realmente dar à pessoa com deficiência e aos seus familiares uma condição de inclusão social. Eleições 2018. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral indicam maior grau de instrução, apesar ainda da existência de analfabetos, bem como o aumento de quase 10% no número de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano em Alagoas. Entre outros dados importantes, eleitores mais velhos, maioria mulheres, inclusão de indicadores para transexuais e a existência de 11 mil eleitores deficientes ou com mobilidade reduzida. Acompanhe na reportagem. Passado o prazo para o alistamento eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os dados sobre o eleitorado de todo o país. Em Alagoas, o número de eleitores cresceu aproximadamente 9,6% em relação à eleição de 2014 e, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, as mulheres ainda são a maioria do eleitorado. Esse acréscimo a gente teve uma média nos números de 2014, porque continuamos na maioria mulheres, né? E esse ano a gente teve a novidade que foi a inclusão do número de transexuais, do nome social, né? E mais de 11 mil alagoanos que declararam ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Que para a gente esse estudo estatístico é importante porque a gente já sabe agora quais serão os focos das campanhas internas do tribunal para a gente poder mobilizar o eleitorado já para a próxima eleição. Com relação ao grau de instrução do eleitor alagoano, os dados mostram que do total de aproximadamente 2.188.000 eleitores aptos a votar, a maioria deles, 27,22%, possui ensino fundamental incompleto. Os que possuem ensino médio completo representam 17,8% do eleitorado, 14,93% têm ensino médio incompleto, os que apenas sabem ler e escrever são 13,98% e 11,66% são analfabetos. Os que possuem ensino superior completo, ensino fundamental completo e superior incompleto
somam 14,41%. De acordo com a professora da UFAL e cientista política Luciana Santana, apesar do nível de escolaridade do alagoano ter aumentado nos últimos anos, isso ainda não se refletiu nos dados sobre o eleitorado. Quer queira ou quer não, a gente tem ainda muita concentração de renda que influencia, né, nas características, né, do nosso eleitorado, né? Então, a gente ainda tem hoje problemas sérios na educação, né, na educação básica, eu diria principalmente, no ensino superior, né, o processo de interiorização das universidades, tanto a estadual quanto a federal, é um processo recente, né? Mesmo assim, quando a gente compara com os dados anteriores, já existe uma melhoria, né, nesses indicadores. Luciana acredita que no dia do pleito, cada eleitor deva fazer suas escolhas de acordo com as necessidades que ainda não foram supridas. O que um eleitor com nível de escolaridade baixo, né, ele precisa ali? Né? Então, as pautas desse eleitorado é diferente daquele eleitor que já tem um curso superior, né, que já está inserido no mercado de trabalho. Então, isso pondera também, né, o peso, né, da qualidade do voto. Eu não vejo problemas em termos de decisão, né? Existe uma adequação à realidade. A professora ainda falou sobre o baixo número de mulheres candidatas, mesmo sendo as mulheres a maior parte do eleitorado. A gente vê como um problema, na verdade, a representação do voto no Brasil em termos de gênero, né? Isso também acontece no âmbito nacional, onde a gente tem quase 52% de mulheres, né? Esses dados em relação a Alagoas, né, tá muito próximo a essa realidade. É necessário a gente pensar que essas mulheres, elas também têm pautas específicas e elas precisam, de alguma maneira, serem representadas da forma mais adequada. Lamentável é que o baixo número de candidaturas femininas nas eleições deste ano, quando as mulheres são mais que a maioria da população votante. Bem, encerramos aqui esta edição de hoje do Jornal da Assembleia. Obrigada a você por sua companhia. Continue com a nossa programação e até logo mais.